Olá, boa noite. Veja agora o que é notícia no Parlamento de Minas. Avança projeto que cria novo modelo de gestão para hospitais da FHEMIG. Eventos climáticos extremos impactam municípios e preocupam deputados. Investimentos no esporte em Minas podem triplicar em 2025. Fique com a gente, o Jornal da Assembleia já está no ar. Passou pela última comissão antes de ir ao plenário em primeiro turno o projeto de lei do governador que institui o Serviço Autônomo de Gestão Hospitalar. Apesar das críticas de servidores da saúde e de deputados da oposição, a proposta recebeu parecer favorável na FFO. Com cartazes de protesto, os servidores lotaram o plenarinho e se posicionaram contra o projeto que cria uma entidade privada sem fins lucrativos para fornecer serviços de saúde aos usuários do SUS. Segundo o texto de autoria do governador do estado, o SSA-GEOSP pretende melhorar a qualidade e a eficiência no atendimento. Será financiado por subvenções públicas, convênios, contratos e receitas próprias e contratará pessoal com base na legislação trabalhista. Para a oposição, a entidade é uma estratégia para privatizar a saúde. O conteúdo do projeto fala sobre isso, né? Patrimônio privado, muitas regras não estão estabelecidas no projeto, vão ser estabelecidas depois. A remuneração da diretoria executiva é feita depois. Você não tem controle social, você não tem participação, vai dificultar inclusive o próprio trabalho do Tribunal de Contas do Estado e da própria Assembleia Legislativa na fiscalização, porque é um grande esquema de privatização. A deputada Beatriz Cerqueira, que já havia pedido vista do projeto em reunião anterior, tentou adiar a votação do parecer, apresentando pedidos para retirar a proposição da pauta. Mas o parecer favorável foi aprovado em primeiro turno, apenas com o voto contrário da deputada. Aumentou o número de cidades mineiras que podem sofrer as consequências de eventos extremos do clima. E mesmo assim, é baixo o investimento em ações que minimizem os estragos. Mais recursos para essa área e valorização de voluntários foram algumas das demandas que apareceram em uma audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais nesta quinta-feira. O período chuvoso chegou, deixando para trás meses de estiagem. Secas que favorecem os incêndios florestais. Mas o trauma ficou. Só em Minas Gerais foram registradas quase 28 mil queimadas em áreas urbanas até o dia 8 de outubro deste ano, de acordo com o Corpo de Bombeiros. 65% delas em lotes vagos. Já a Polícia Civil Mineira concluiu 687 investigações de incêndios criminosos até setembro, o dobro do registrado em todo o ano passado. E o que os eventos de 2024 ensinaram? Um grande exemplo foram as bases avançadas. Então, nós estudamos a estatística das maiores áreas queimadas, principalmente unidades de conservação estaduais, e utilizamos uma estratégia de estabelecer uma base operacional nessas localidades. Então, nós tivemos 4 dessas bases e observamos que em 3 delas nós mantivemos o número de hectares em termos de áreas queimadas abaixo da média histórica comparada desde 2013 até 2024. Para ajudar a conter tantas chamas, é importante a participação da população. Sozinhos, os bombeiros não dão conta. As brigadas voluntárias cumprem esse papel, de chegar mais rápido, onde muitas vezes o poder público nem chega. O trabalho delas é fundamental, principalmente nas áreas que não são consideradas unidades de conservação ambiental. E muitas das vezes parte do próprio bolso da gente, né, para adquirir todo esse equipamento, inclusive gastos no deslocamento, alimentação, hidratação. Então a gente precisa muito desse apoio das várias instituições da sociedade, fomentando as brigadas para que a gente possa adquirir esses equipamentos, ter uma estrutura para ter o básico para um combate seguro, porque a gente sempre visa a segurança do brigadista. E a situação de Minas Gerais é preocupante. Dados do governo do estado mostram que em 10 anos, o número de municípios que podem ser afetados pelos efeitos do clima extremo saltou de 444 para 523, um aumento de 10 pontos percentuais. O investimento em prevenção continua baixo. Cerca de 510 municípios mineiros podem ser considerados desprotegidos.
São locais onde a população tem mais chance de sofrer com as adversidades climáticas, como incêndios e inundações. Para o deputado Cristiano Silveira, que pediu a audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais, é preciso garantir no orçamento do Estado mais recursos para o combate aos incêndios florestais. A representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente afirma que o governo tem trabalhado com os municípios para tentar reverter esse quadro. Nós estamos atuando em oficinas com os municípios, são oficinas chamadas de Clima na Prática. A ideia é que, a partir dessas oficinas, nós tenhamos, então, diagnósticos para conseguir munir os municípios para a construção e elaboração de planos de ação climática. Uma divergência entre a legislação e uma regra adotada pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Minas Gerais está gerando insegurança jurídica ao funcionamento de cartórios e causando prejuízos aos cidadãos. O assunto foi discutido em uma audiência da Comissão de Administração Pública. Convidados e parlamentares cobraram do Tribunal de Justiça o cumprimento de uma lei complementar aprovada este ano na Assembleia e sancionada pelo governador. A norma estabelece que, na ausência de servidores concursados para assumirem cartórios, poderão ser nomeados serventuários substitutos. Entretanto, de acordo com os participantes da audiência pública, a regra adotada pela Corregedoria Geral de Justiça tem sido a de vedar as substituições nos cartórios mineiros por não concursados. A situação tem gerado transtorno, principalmente para a população de baixa renda, que vive em distritos e pequenos municípios. Muitas vezes é preciso percorrer grandes distâncias para obter certidões de nascimento e de óbito, registros de imóveis e protestos de títulos, por exemplo. É importante esse debate aqui na Assembleia, para que nós possamos trazer um entendimento para que o Tribunal de Justiça cumpra a lei trazida por ele mesmo essa casa, a Lei Complementar 174, onde 2 emendas de nossa autoria, junto com outros colegas da Assembleia, colocaram a condição de termos os cartórios em distritos, em cidades abaixo de 20 mil habitantes, dando a garantia para que o serventuário interino possa continuar naquele espaço até a realização de concursos, por no mínimo 6 meses ou até a realização de concurso. E mais ainda, também a garantia aí dos direitos do cidadão de cidades pequenas não ter que se deslocar por 30, 50 quilômetros para buscar um serviço básico de um registro de nascimento, de óbito, que é essencial para a vida do cidadão. E o Ricardo Beghini preparou também uma reportagem que mostra como os investimentos em projetos esportivos podem triplicar no estado no ano que vem. Isso porque uma lei aprovada na Assembleia ampliou os percentuais permitidos de abatimento do ICMS para empresas que apoiarem o esporte em Minas. Atleta da equipe Sub-17 de futsal, João Paulo é um dos mais de 700 jovens do Olímpico Clube de Belo Horizonte, favorecidos por leis de incentivo ao esporte. João tem alimentação garantida nos períodos de treinamento e recebe vales transporte e de alimentação. Um estímulo e tanto para nunca desistir. Ajuda a gente muito em casa, sabe? Incentiva a gente mais a vir treinar também. Este ano, 2 projetos do Olímpico foram aprovados na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Por meio deles, o clube conseguiu captar R$573 mil para as equipes de basquete, natação, vôlei e futsal. O dinheiro ajuda na compra de uniformes e material esportivo e na contratação de profissionais especializados. Psicólogo, pedagoga, assistente social. O clube sozinho, para manter esse padrão, não conseguiria. A Assembleia aprovou mudanças na Lei Estadual do Esporte que vão facilitar a vida dos clubes e dos atletas. Entre as alterações está o aumento no percentual de impostos que o Estado vai abrir mão para incentivar as atividades esportivas. A lei sancionada pelo governador Romeu Zema prevê aumento de 0,05% para 0,15% do montante da arrecadação do ICMS, que pode ser destinado a projetos de incentivo. O valor máximo de captação por projeto também subiu de 375 para R$400 mil. A gente tem projetos que estavam aprovados, que a gente não conseguiu executar esse ano por conta do teto. O teto foi atingido em abril, um pouquinho antes de maio. Então esse aumento vai facilitar ainda mais
As atividades que a gente tem, que a gente desenvolve, a quantidade de atletas que a gente atende também, isso diretamente é influenciado pelo valor que a gente consegue captar. Para conseguir recursos, as entidades cumprem algumas etapas. A primeira delas é a inscrição do projeto no edital de seleção do governo. A proposta tem que ser aprovada pela Subsecretaria de Esportes. Com a autorização do Estado, a entidade passa então a buscar recursos junto a empresas. Se aceitar, o patrocinador não precisa fazer qualquer investimento. O ICMS recolhido pela empresa, que iria para o Estado, passa a ser destinado para a execução do projeto, que, por último, deve ser submetido a uma prestação de contas a cada 6 meses e ao final do projeto. Projetos esportivos que atendem todas as idades, atendem todos os esportes e atendem todas as cidades. Então nós temos hoje que comemorar que o Estado de Minas Gerais, a partir do ano que vem, vai injetar no esporte pelo menos mais 54 milhões de reais de isenção fiscal. O Estado abre mão dessa receita, mas em benefício de algo que vai diretamente para uma política pública, que é a política pública do esporte. Em 2024, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, foram captados cerca de 26 milhões de reais. O recurso possibilitou o financiamento de 101 projetos, beneficiando 22 mil pessoas. Com a nova legislação, o valor anual pode chegar a cerca de 80 milhões de reais em 2025. Recebendo vale transporte, vale alimentação, fica muito bom, que com vale transporte eu não preciso pagar passagem e com vale alimentação eu faço a compra do mês lá em casa. Me faz me sentir importante, me faz sentir uma importância para o clube, que eu preciso ficar aqui e que eu tenho algum papel para desempenhar aqui. E o Mundo Político entrevista hoje a cientista política Marta Mendes, coordenadora do Núcleo de Estudos sobre Política Local da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ela fala sobre a reta final do segundo turno das eleições municipais, a balança de forças partidárias que surgirá das urnas e os seus impactos no jogo nacional. Vamos ver um trecho em que ela comenta o cenário da disputa em Belo Horizonte. Nesse momento, tudo é decisivo, né? E os candidatos são muito cientes, estão muito cientes disso, e acho que eles calculam cada passo, porque mesmo com essa vantagem do Fuad, né, pode ocorrer que o Bruno Engler realmente cresça aí nessa reta final. Nós vimos isso acontecer em outras capitais, né? Tem agora uma tarefa, acho que também dos candidatos, de motivar, né, essas pessoas que não votaram a votar no segundo turno. Então, pode ser que a abstenção caia, né? Porque você tem um cenário mais facilitado para o eleitor, né? De uma escolha entre duas opções. E o Jornal da Assembleia fica por aqui. Nós voltamos na semana que vem. Outras notícias sobre o que acontece no Parlamento e os conteúdos da TV Assembleia você encontra em almg.gov.br. Você pode seguir e interagir com a gente também pelo Instagram ou pela rede social X. Uma ótima noite para você. Até mais. Tchau.